Quando toca essa vinheta, você já sabe, né? Tá na hora da gente conhecer histórias de pessoas que empreendem em dose dupla, que tem duas empresas ou então uma profissão e uma empresa. É o Empreender em Dose Dupla e você é o meu convidado. E hoje a gente tem uma história super bacana, que é da Adriana dos Santos, do Novo Gama, Goiás. Ela que é professora e terapeuta holística. A gente vai entender exatamente como é que ela consegue conciliar toda essa vida. E para comentar a história da Adriana e também dar mais dicas sobre quem tem essa vontade de ter duas empresas, a gente convidou hoje a Simone Gomes, que é uma especialista e vai dividir com a gente toda essa história. Mas antes a gente vai conhecer primeiro a história da Adriana dos Santos, lá do Novo Gama, Goiás. Pode rodar! Eu sou a Adriana Santos, sou professora há 18 anos, trabalho exclusivamente com redação e há mais ou menos uns 3 anos, vai fazer 3 anos, eu descobri o mundo das terapias holísticas. E foi algo que me encantou profundamente, principalmente porque estava ali em meio à pandemia, e então eu resolvi, foi não bem uma resolução, mas um chamado de iniciar os estudos acerca dessa nova empreitada aí. Então, atualmente, eu continuo professora, trabalho presencialmente uma vez na semana com turmas de ensino médio. Tenho alguns alunos particulares também para vestibulares ou para concursos. E trabalho com as terapias holísticas e o meu foco é a numerologia, a astrologia e a limpeza energética. Para conseguir conciliar os dois trabalhos, tanto a escola quanto as terapias, tem que ser tudo na ponta do lápis, do papel, da agenda, das ferramentas que ajudam a organização. Eu trabalho presencialmente às segundas-feiras, então a segunda-feira eu não faço atendimento terapêutico, porque quando eu chego, eu vou fazer planejamento escolar, se tiver alguma correção, ou então se tiver que enviar atividades, avaliações, é o dia que eu vou exclusivamente mexer com a escola. E aí de terça até sábado, eu busco marcar os atendimentos sempre no turno vespertino. De manhã é o tempo para mim que eu chamo, As mulheres sempre reclamam da TPM, tensão pré-menstrual, e eu falo, não, é porque você não está tirando tempo para você, tempo para mim, muda essa sigla. Se você tiver um tempinho para você, por menor que ele seja, 15 minutos, mas para você, inteiramente para você, as coisas mudam. E eu percebo isso na prática fazendo isso comigo. Eu tiro a manhã para mim, venho para cá para esse espaço, é o meu momento de conexão, de oração, de colocar uma música suave, abro a agenda com calma, vejo o que eu tenho que fazer no dia, organizo, se eu tiver que entrar em contato com alguma cliente para poder ajustar um horário, eu entro. E assim eu tenho levado até então. O dia exclusivo da escola eu fico somente com os trabalhos da escola, e os dias que eu tenho atendimento eu vou mesclando entre tirar um tempo para mim e outro para fazer os atendimentos. Caso contrário, eu não posso cuidar de ninguém se eu não estiver cuidando de mim mesma, Os atendimentos online, eles começaram justamente por causa da pandemia, esse distanciamento. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a falar com as pessoas mais próximas. Ai, gente, eu estava me sentindo mal, estou estudando isso, estou me sentindo melhor, estou compreendendo algumas coisas sobre mim, porque é uma questão da nossa personalidade, do nosso autoconhecimento, primeiramente, Antes de falar de previsões, de trânsitos, a gente precisa entender o porquê que a gente age e reage diante de algumas situações. Então, quando eu explicava isso, as pessoas se interessavam, porque autoconhecimento é alguma coisa que mexe com todo ser humano. Em algum momento da vida você precisa buscar isso dentro de você. E aí, devido à pandemia, era sempre WhatsApp, videochamadas, aquilo que a gente se lembra. E depois que nós começamos a retomar, houve a questão da minha mudança. Eu morava próximo à escola, em Riacho Fundo 2, e aí a gente veio morar aqui, em Novo Gama. E aí nesse trânsito, para facilitar ainda mais o atendimento, porque a maioria das pessoas que eu atendo são próximas à minha antiga moradia, a gente continuou no online. E eu confesso que é muito mais fácil de até incluir horários de atendimento, porque quando não tem o deslocamento ali, fica mais fácil de a gente planejar melhor ali a agenda e atender com mais eficiência. Sobre a busca, quantas pessoas buscam, se esse mercado está realmente em expansão, eu estudo há 3 anos, relativamente um tempo curto, um tempo ainda meio que inicial. Mas o que eu vejo são as pessoas cada vez mais buscando entender a si próprias.
Então é um mercado que está realmente em franca expansão. Eu sigo as redes sociais, por exemplo, da minha professora, de outros terapeutas que estão há mais tempo, até para eu aprender com eles também, para eles serem aí uns mentores nessa jornada, nesse caminho que eu estou trilhando. E eles sempre falam a mesma coisa, né? Quanto mais a gente falar o que a gente faz, mais a gente atrai as pessoas que estão querendo se conectar a isso. Então eu vejo como uma busca do ser humano, né? A terapia holística, por muito tempo ela foi vista como algo meio afastado, né? Meio, como eu posso dizer, como se as pessoas ficassem com o pé atrás e achassem que pudesse ter um charlatanismo ali. Só que de uns tempos para cá, há um estudo muito forte de quem realmente quer atuar nessa área, né? A gente estuda, a gente sempre está se desenvolvendo melhor nessa área, então as pessoas estão acreditando mais de que é possível buscar autoconhecimento através das terapias holísticas. Quando alguém busca, né, conhecer o meu trabalho, normalmente essas pessoas vêm por causa do mapa astral. Eu nunca fiz o meu mapa astral, quero saber como é. E aí eu acabo conversando, tentando entender o que a pessoa realmente precisa para direcioná-la para o melhor atendimento. E aí eu acabo falando dos outros atendimentos que eu faço e a pessoa acaba progredindo, né? Inicia no mapa, mas depois ela acaba falando, mas você faz outra coisa. Eu achei isso muito interessante. Então nós temos sim a análise de mapa astral, que é o mapa de nascimento da pessoa, como estava o céu no momento em que ela nasceu, e isso interfere na personalidade de cada um de nós. Tem o mapa de revolução solar, que é o seu aniversário, seria seu ano pessoal. Como será o seu ano? Para a astrologia, o nosso ano novo é o dia do nosso aniversário. Então, como seria ali o nosso próximo ano de vida? Aí isso a gente chama de revolução solar. Tem a numerologia, que é a energia do seu nome, para saber se há, por exemplo, a possibilidade de alterar um sobrenome seu ou você assinar sem ser o seu nome completo para ficar energeticamente mais favorável ao que você quer. E fora isso, eu faço também atendimentos para ajudar mulheres a se planejarem melhor através dos ciclos lunares. Nós somos cíclicas, a gente acompanha assim esses movimentos e aí elas entendem que ao planejar o seu trabalho, o seu dia a dia, fluindo nessas fases lunares, se torna mais fácil de a gente compreender por que um dia a gente está querendo esfregar o teto com escovinha de dente e por que no outro a gente não quer sair da frente da Netflix, né? São as oscilações ali muito grandes que existem e aí eu faço esses atendimentos também. Quando o empreendimento se tornou algo que eu pensei, não, vai ter que ser algo mais estruturado, algo mais sério, eu tive que entrar em contato com a direção da escola e pedir para diminuir a minha carga horária. Eu tinha uma carga horária de 23, 24 horas aulas, porque era do 6º ano até o ensino médio, e eu pedi para ficar somente com o ensino médio. Confesso que foi bem desafiador fazer isso, foi bem complicado, porque eu sou bem apegada aos alunos, e eu saberia que do ano seguinte em diante eu estaria com praticamente menos da metade das turmas que eu tinha antes, né? Mas é aquilo, se a gente não fizer as concessões necessárias, não seria possível, né, eu estar hoje nos 2 trabalhos, empreendendo e trabalhando como professora também. Para iniciar o empreendimento, no início eu necessitei somente do meu conhecimento. Eu estava estudando, falava com as pessoas o que eu estava estudando, super empolgada, mandava mensagem assim, se eu mandasse um áudio, respirava fundo para falar, de tão empolgada que eu estava. Então, os primeiros atendimentos que eu fiz foi muito, como é que eu posso dizer, amadores mesmo, né? Eu falava o que eu sabia e contatava as pessoas mais íntimas e ali tinha um valor simbólico envolvido e eu decidi que eu não utilizaria esse dinheiro. Falei, não, é um dinheiro que eu vou deixar sempre reservado. E aí, quando eu vi que as coisas estavam realmente tomando uma proporção maior, aí eu falei assim, então eu preciso investir, né, em materiais, preciso investir em mais conhecimento, preciso ter um espaço para mim. E aí, foi esse dinheiro amador que deu esse pontapé inicial, né? Foi assim que eu comecei. Não estava planejado, né? Foi uma coisa que eu comecei a fazer pensando em mim, mas que tomou uma proporção que eu falei, preciso então de estrutura. E essa estrutura veio justamente do dinheiro inicial, dos valores iniciais que eu ia recebendo porque eu lia um mapa, porque eu fazia um atendimento.
porque havia ali um aconselhamento para alguém. Na questão financeira, eu apanhei um pouquinho no início, porque todo o dinheiro que entrava eu colocava na minha conta. E aí você não sabe, né, como é que o negócio realmente está indo. Você não está levando ali muito como um negócio, né? O dinheiro que caiu na conta é seu. Não é seu, né? E eu apanhei um pouquinho para entender que eu precisava, sim, separar uma coisa de outra. E a busca foi minha mesmo, né? Buscando aí perfis que falam sobre finanças, entrando dentro de sites que são realmente direcionados a isso. E aí eu baixei planilhas daquelas prontas para poder colocar o que é gasto fixo, variável, enfim. E a primeira decisão foi, eu não posso mais colocar de jeito nenhum o dinheiro que entra na minha conta. Esse dinheiro tem que ser separado para que eu saiba exatamente se o negócio está sendo viável ou não. Mas isso, deixa eu ver, eu comecei a fazer isso em 2022. Então eu passei 2 anos com a coisa bem bagunçada. Eu uso, né, as redes sociais, não tão assertivamente, porque ainda me falta mesmo esse conhecimento, mas sim, eu busco ter perfis nas principais redes, tenho um canal no YouTube, tenho um perfil no Instagram, fiz recentemente um no Pinterest, porque eu acho muito interessante essa rede, porque ela é uma rede de busca, né, as pessoas estão lá interessadas em buscar, e estou engatinhando aí para ver se eu consigo ter uma presença nesse meio digital. Além de trabalhar na escola e além de estar trabalhando como terapeuta holística, eu tenho muita vontade de criar um curso meu. Muita vontade mesmo. É algo que está engatinhando ainda. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu vou lá, abro meu bloquinho de notas ou o caderno que estiver na minha frente e anoto na hora para não esquecer. Depois eu vou juntando isso num arquivo só. É um plano que eu acho que para 2024 eu já posso começar a formatá-lo com mais estrutura, mas o desejo já está aqui dentro, sim. Quando eu olho assim para o futuro, quando eu penso, né, quando eu projeto o que vai acontecer com tudo isso que eu estou vivendo agora, o meu maior sonho é conseguir levar o meu conhecimento a mais pessoas, por isso eu tenho como prioridade aí o meu posicionamento no digital, eu quero muito levar a mais pessoas essa questão do autoconhecimento através da astrologia. E eu tenho muita vontade de me aliar à psicologia. Eu tenho uma amiga formada psicóloga que a gente troca muitas figurinhas, ela ama o que eu faço, eu amo o que ela faz. Quem sabe não seja aí um projeto para nós duas. Estou torcendo por isso. Para quem estiver iniciando um empreendimento, o maior conselho que eu poderia dar, além dos estudos, além de se aprofundar mesmo naquilo que você quer trazer para o mundo, não tenha medo de ser repetitivo, de falar várias vezes o que você faz, porque as pessoas elas estão em constante troca de conhecimento e recebendo muita informação. Então, se você quer ser lembrado, quer ser lembrada, diga o que você faz. Fale com as pessoas onde você está, o que você faz. Leve seu cartãozinho dentro da sua bolsa e entregue caso a pessoa tenha curiosidade em saber mais do seu trabalho. Ou seja, não tenha vergonha, né, de ser visto, não tenha medo de falar aquilo que para você é um sonho e para você pode ser o seu trabalho, sua virada de chave, aquilo que pode mudar a sua vida. História bacana, né? A Adriana mandando aí muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com a Simone Gomes para entender exatamente como é que é essa questão de abrir 2 empresas, dar dicas e conhecer também um pouquinho da história dela. A gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, hein? Eu prometi, eu cumpro sempre. Hoje a gente conheceu a história da Adriana dos Santos, que é uma empreendedora que é terapeuta holística e também professora. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto como um todo, sobre essa questão de abrir 2 empresas, eu recebo agora aqui nos nossos estúdios a Simone Gomes, que é especialista nessa área de empreendedorismo. Simone, seja bem-vinda e obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Márcio, pelo convite. Simone, por experiência própria, como é que é essa questão de ter 2 empresas? Aliás, a gente tem que até considerar que a vida pessoal também é uma jornada, né? Exatamente. Na verdade, nem importa quantas são, né? Importa como que você organiza isso para que aconteça de uma forma estruturada.
A forma que você abre uma empresa, que você gere uma empresa, que você toca uma empresa, não importa, na verdade, quantas são. Se você tiver ali um objetivo claro e uma organização do que você está fazendo em cada uma delas. Agora, Simone, a partir da sua experiência, o que é importante focar nesse momento? Porque quando a gente fala de dupla jornada e a gente fala de duas empresas, ou então de um emprego e uma empresa, normalmente a gente tem essa questão do foco, né? Então, como é que a pessoa pode focar? Onde é que ela tem que focar para conseguir fazer com que tudo isso dê certo? Bom, a gente precisa entender que toda vez que eu tenho que dissipar energia, dissipar atenção, né, eu vou fazer as coisas mais ou menos. Eu não consigo ser 100% em todas essas atividades. Então, além das empresas, de outro emprego, de repente, que você tenha, de uma família, de filhos e etc., você vai ser um pedaço em cada uma dessas atividades. Então, é humanamente impossível. Quando eu trabalhei, tinha um emprego e a empresa, eu sabia que isso tinha um tempo. É importante que você coloque um tempo para isso acontecer, porque senão fica tudo metade. Então você nem fica lá no seu emprego 100% e nem fica na sua empresa 100%. Então se você resolve abrir e empreender, abrir um negócio ali do início, trabalhando, você precisa colocar um prazo para que isso termine e para que você possa se dedicar à empresa 100%. Isso é o mais interessante, é o melhor dos mundos. Simone, eu não tenho a menor condição, hoje eu dependo do meu trabalho e etc. Ok, você precisa ter objetivo e foco nisso, até para você saber das suas metas. Quanto que a minha empresa precisa rodar para que eu consiga sair do emprego que eu tenho de forma tranquila? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, por exemplo. Simone, em qual momento uma empresa pode sustentar a outra? Como é que eu posso fazer com que uma consiga trazer um gancho para a outra? Porque, só para a gente dar um exemplo, uma pessoa tem uma empresa de terapia, enfim, tem também uma empresa de cachorro-quente. Como é que ela faz para conciliar, para que as duas consigam andar da mesma forma, uma não fique mais acima da outra? Eu vou ser 100% sincera, eu não vejo isso funcionando. Tá? Vamos combinar, porque são nichos completamente distintos. Então, se são nichos completamente distintos, você tem que ter 100% de energia nas duas empresas. O que seria diferente, por exemplo, se eu tenho uma academia e eu tenho um quiosque de açaí. São nichos complementares. Eu consigo fazer com que esses dois negócios conversem. Eu consigo trazer, de repente, por campanhas, por exemplo, que os alunos saiam da academia e venham tomar açaí. Que quem toma açaí depois tem um desconto na academia. Eu consigo fazer um gancho. Agora, se você tem dois negócios completamente distintos, de repente, só de repente, estou aqui cuspindo ideia, você deva pensar no que faz mais sentido para você. E aí sim, largar o outro de lado e colocar sua energia 100% naquele que você acha que vai deslanchar com mais facilidade. Que você se identifica mais, que de repente traz um faturamento que é o que você espera, né? Então, na minha opinião, se você vai abrir mais de um negócio, que pelo menos esses negócios conversem um com o outro. Senão você não vai conseguir fazer ações para fazer esse gancho que você comentou de um para o outro, por exemplo. Agora, Simone, nessa questão de ter duas empresas, qual que é o momento de talvez ter um sócio para ajudar ali em uma e em outra? Tem gente que não gosta de ter, mas acho que é importante ter esse apoio, né? Eu sou fã de sócio, de equipe. Eu nunca, nos meus negócios, eu nunca trabalhei sozinha. Eu realmente não acho que funcione. Você precisa ter alguém para dividir. Fora que você nunca vai ter todas as habilidades. Então, quando isso acontece, você precisa trazer gente para o seu lado que tem habilidades complementares. Então, meu exemplo, eu sou uma pessoa comercial. Eu gosto de trazer negócio, falar com pessoas. E eu tenho um sócio na minha agência, que é um cara totalmente planejador, analítico, ele é o cara das planilhas, ele é que fica olhando os detalhes. Ou seja, a gente tem conhecimentos e habilidades complementares. Eu sempre, em qualquer situação, vou defender a busca do sócio. Mas não é algo que você deva buscar para preencher uma lacuna. É algo que você tem que ter clareza com aquele perfil daquela pessoa que precisa estar do seu lado. Por exemplo, eu estou abrindo um negócio e tem meu irmão que está desempregado, vou trazer ele para ser meu sócio. De repente, isso pode funcionar, mas a probabilidade de não dar certo é muito maior. Porque você não avalia o sócio que você vai trazer para o seu negócio por afinidade, por exemplo. Você avalia por habilidade. O que esse cara, essa pessoa, essa mulher que eu preciso trazer para o meu negócio precisa ter que eu não tenho? Senão não faz sentido. A gente está falando de só ocupar lacunas e não trazer movimento para o negócio. Então, eu sou fã incondicional, mas com critério. E com relação à organização financeira, como trabalhar isso de uma forma que dê certo? Essa parte é muito boa e essa parte, ela não para.
e é uma área do seu negócio que você precisa estar em constante conhecimento, estudo, você precisa estar entendendo. Ah, Simone, eu tenho um negócio, mas eu detesto essa parte financeira, contábil, eu nem olho. Vai dar ruim, vai dar problema. Você precisa entender, você não precisa ser o contador, você não precisa ser o financeiro, mas você precisa entender o que está acontecendo. A nossa agência, ela tem 3 anos. A LIF tem 3 anos. E desde quando a LIF nasceu, a organização de processos e de estrutura do administrativo financeiro nunca parou. A empresa ela vai crescendo, ela vai se modificando, você vai pivotando, você vai mudando algumas coisas dentro do seu negócio e o efeito no administrativo financeiro é imediato. Então, o tempo todo você precisa estar olhando isso. Abrir uma empresa, abrir um negócio não é sobre fazer só o que você gosta. Muito pelo contrário, é muito mais, o tempo, 100% do seu tempo, ele é muito mais ocupado com coisas que você não gosta do que exatamente com coisas que você gosta. Então, nessa minha jornada, dificilmente eu sento em uma mesa que o empreendedor, o dono do negócio fala, cara, o que eu gosto mesmo é da contabilidade, é do financeiro, é saber quanto está entrando, quanto está saindo, ficar olhando detalhe. Dificilmente você vai encontrar essa pessoa, esse dono de negócio que fala isso, né? Mas você precisa fazer, você precisa entender qual é a alíquota de imposto que você está pagando, por exemplo. É possível a gente diminuir isso? Você está devendo imposto? Você está enquadrado no programa certo, por exemplo? Você precisa entender como que funciona isso, ainda que você não trabalhe diretamente com isso. Então, nesse ponto é importante o conhecimento, né? É importante que o empreendedor saiba não só os produtos que ele está trabalhando, o serviço que ele está oferecendo nas 2 empresas que ele tem, mas que ele busque conhecimento em várias áreas, né? Certamente, o negócio ele é formado por várias pernas, digamos assim, né? Pernas e braços, eles são várias partes que fazem parte de uma estruturação de um negócio. O produto ou o serviço que você está vendendo é um pedaço, é uma coisa que você precisa entender. Então tem lá toda a sua estrutura de administrativo financeiro, tem equipe. Simone, mas eu não preciso, hoje eu não tenho equipe, sou eu presa, né? Tudo bem, mas e aí, para frente, o plano? Né? Você imagina trazendo alguma pessoa para te ajudar? Você precisa ter conhecimento de contratação, de formas de contratação, o que é permitido, o que não é. Né? Isso tudo tem que estar muito ajustado e uma coisa que eu falo desde o início sempre, Márcio, é assim, ó, construa a sua empresa já imaginando que ela é grande. Ainda que seja sozinho, você sozinho, empreendedor, mas já construa, já estruture esse negócio, essa empresa, já imaginando que ela é grande. Mas não do lugar de, fantasias, estou aqui imaginando faturamentos milionários. Não, de estrutura, de organização, das coisas certas. Faça o certo desde o início. Se você sabe que quando você vende um produto ou um serviço, você precisa fazer o faturamento, precisa existir uma nota fiscal, faça isso desde o início. Ah, Simone, mas é muito caro, o imposto é muito alto. Ok, é sobre isso. É assim que funciona o negócio. Então, não abra um negócio. Então, fature desde o início, saiba quanto você paga de imposto, não sonegue, coloque isso na formação de custo do seu produto ou do seu serviço, já faça essa previsão. Mas não comece errado, porque lá na frente o negócio ele vai crescendo e é o que a gente espera. E para você arrumar o que você fez errado lá do início, vai dar muito mais trabalho. Então não tenta dar jeitinho, não tenta fazer de qualquer jeito, faça certo desde o início. Então, olhe, coloque numa mesa o que você precisa entender basicamente de um negócio. Você vai contratar uma pessoa, o que basicamente eu preciso saber para contratar uma pessoa? O que não pode faltar? Né? Quais são os direitos? O que eu tenho que fazer de previsibilidade? Se eu trago um recurso para dentro do meu negócio que ele é CLT, eu sei que eu vou ter que pagar férias, eu sei que tem lá FGTS, INSS, imposto. Faça essa previsão no seu caixa. Isso se torna custo fixo, por exemplo, do seu negócio. Simone, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você explicasse rapidinho como é que é a sua empresa, como é que ela funciona aí, em um minutinho, dá? Perfeito. Eu tenho uma agência LifeSoul, @agência LifeSoul no Instagram. A gente trabalha com lançamento de produtos digitais, gestão de redes sociais e consultoria para clínicas médicas. Nós escolhemos o nicho médico para trabalhar e a gente só hoje trabalha com médico. E é todo estruturado em cima do que eu falei aqui agora. E a partir da sua experiência, dá uma dica para a gente poder encerrar aí com chave de ouro e você colocar aí alguma coisa para que os nossos empreendedores em dose dupla possam utilizar nas empresas que eles têm, ou então nessa questão de ter um trabalho, uma profissão e uma empresa. Perfeito. Se eu puder dar uma única dica faça o certo desde o início, não importa o seu tamanho.
Rápido e prático. Pronto. Simone, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ter certeza que foi uma entrevista que vai render muito aí para muita gente. Obrigada. O Empreender em Dose Dupla fica por aqui. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Se você perdeu algum detalhe da nossa entrevista, não fique chateado. É só você procurar a gente no canal no YouTube, canal Empreender. Lá vai estar toda essa entrevista completa. Continue ligadinho com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau!